Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. A paz do Senhor, amém? Que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar compartilhando com os irmãos, antes de eu estar compartilhando com os irmãos a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero estar primeiramente agradecendo a Deus, né, por até aqui Ele estar comigo, estar com a minha família, né, e ter me dado capacidade, né, para me gravar os vídeos, né, mesmo que às vezes não dá para me gravar toda semana, mas assim, eu tento gravar um por semana, né, por exemplo, domingo eu não gravei, aí eu vim gravar hoje, mas eu dou graças a Deus de ter gravado hoje, porque o Espírito Santo falou comigo fortemente, né, ontem para me gravar, aí eu peguei, estou gravando hoje, né, porque já foi até bom, porque hoje está fazendo 11 anos, né, de casados, eu com meu esposo. Então, Deus tocou muito forte para mim poder estar falando essa palavra, né, sobre o casamento. Então, eu quero agradecer a Deus, né. Então, eu vou estar compartilhando com os irmãos, a palavra começa aqui, a formação da mulher, tá? Eu vou estar lendo aqui Gênesis, tá? Capítulo 2, a partir do versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Eu li essa parte inteira, apesar que o Senhor tinha me dado apenas o versículo 24, e é o que eu quero estar frisando hoje, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que eu gostaria de estar falando do casamento, que o Senhor tem colocado no meu coração, é como se fosse alguns conselhos, né? Que assim, um dos primeiros conselhos assim que eu tenho no meu casamento, e assim eu quero compartilhar com os irmãos, o primeiro é o respeito. Nós devemos ter respeito uns pelos outros, né? No caso, o marido e a esposa, um deve respeitar o outro, porque quando a gente casa, não é fácil. Por exemplo, você vem de uma família que você tem ali um costume, né? O seu esposo, ele vem de uma outra família com um costume totalmente diferente também, né? Então imagina, essas duas pessoas vão se unir, né? Para dar certo, o que a gente tem que fazer? Um tem que respeitar o outro, né? Nós devemos ceder, nós devemos respeitar, né? Então, às vezes tem coisas, né, que o meu esposo faz que não me agrada, e vai acontecer no casamento de vocês. O que eu tô falando aqui serve para mim, e eu tenho certeza que essa palavra vai falar com alguns, às vezes até solteiros, noivos que estão pensando em casar, né? E os casados mesmo. Então nós devemos ter respeito, né? É uma das principais coisas, né? Acho que é uma da principal característica que uma pessoa deve ter pela outra, é o respeito, certo?
Outra coisa que Deus coloca no meu coração assim também antes da gente ter o respeito, né? Assim, eu tô falando no caso para uma pessoa casada. Para uma pessoa que está solteira, uma pessoa que está noiva, ela deve prestar muita atenção se é isso mesmo que ela quer da vida dela, se ela quer casar mesmo, né? Porque muitas das vezes tem pessoas que são obrigadas a casar, são obrigadas a casar. E casamento não é brincadeira. Hoje em dia a gente vê tantos artistas, a gente vê tantos cantores aí, a gente vê no meio da nossa sociedade mesmo, no meio dos meus amigos, eu vejo muitas pessoas assim, ó, casa hoje, aí passa, às vezes não passa nem 1 ano, 2 anos, as pessoas já estão largando uma das outras, né? E o casamento é para a vida toda, é para a vida toda. Então você que é solteiro e você que é noivo, deve prestar muita atenção. É isso mesmo que você quer para sua vida? Você quer casar? Primeiro, para casar, você tem que namorar. Você tem que ter um bom período de namoro. Tem gente que tem uma coisa assim de mal conhece a pessoa, já tá, né, às vezes já tá noivando, já tá casando, né, muitas das vezes porque as pessoas ficam pressionando, você tem que casar, não é assim as coisas. Porque é na onde depois, mais pra frente, não venha dar certo. Então, a gente tem que ter o período de namoro, o período de noivado. Pra quê? Pra você conhecer a pessoa. Pra você conhecer. Tá certo que você não vai conhecer ela 100%. Isso nem quando tiver casado, certo? Você não vai conhecer a pessoa 100%, mas você vai ter uma base, mais ou menos. Né? Você vai ter uma noção, mais ou menos, como que aquela pessoa é. Se aquela pessoa é para você, você vai olhar, não, eu vou suportar essa pessoa, será? Eu vou conseguir? Então a gente deve fazer isso, não é no casamento, porque tem muitas pessoas que às vezes casam, aí já casa com aquela intenção assim, no pensamento, se não der certo eu largo. Gente, casamento não é brincadeira, né? A aliança que a gente faz com uma pessoa é para a vida toda. E também tem que ter fidelidade. A pessoa tem que ter caráter, tem que ter fidelidade à outra, porque você faz um juramento no altar, você faz um juramento perante ao Senhor, perante Deus, que você vai amar aquela pessoa na saúde, na doença, na tristeza, não é? Não faz aqueles juramentos? Até que a morte os separe. É isso que a Bíblia fala. Até que a morte os separe. Então deve prestar muita atenção. Mas meu marido me bate, meu marido me espanca. Tudo bem, a gente tem algumas exceções, né, que eu não quero nem entrar nesse mérito aí, certo? Mas assim, é o que eu falo, que a gente deve conhecer a pessoa. Porque no namoro e no noivado você já consegue conhecer esse lado da pessoa também. Por quê? Primeiro, quando você está namorando, você começa a analisar. A mulher, a moça, ela tem que analisar o moço, por exemplo, o noivo dela. Você tem que analisar pelo seguinte: ele trata a mãe dele bem? Se ele trata a mãe dele bem, ele vai tratar bem, certo? Se ele não tratar a mãe dele bem, ele não vai tratar você bem. Mas não, se ele não trata nem a mãe, ele vai tratar você? Que a mulher dele não vai. Então nós devemos ter cuidado com isso, certo? Se você vê, por exemplo, nas atitudes, você vê se a pessoa é violenta, se a pessoa é agressiva. Então já dá para perceber, já tem muitos pontos no namoro, que você namorando por um tempo, você consegue perceber. Aí se você casar, você já estava sabendo que a pessoa é daquela maneira. Então, não case pressionado, não case porque outras pessoas estão te falando para você casar, não case às vezes assim porque você está grávida, não, entendeu? Você tem que casar se for da vontade do Senhor e se te agradar, você tem que ver, analisar, tá? Analisar mesmo, aquilo é bom para mim? Começar a namorar, namora, nem que namorar 2 anos, 3, 4, 5 anos, namora, noivo certinho. Aí depois você pensa, não, isso aqui é pra mim? Não, então eu vou casar. Por quê? Porque no casamento você vai passar por muitas tribulações, por muitas coisas, porque casamento também não é fácil. Não é fácil, é muito bom, eu amo a minha vida de casado, gosto muito mais da minha vida de casado do que quando eu era solteira. Só que graças a Deus eu tenho a pessoa certa do meu lado.
o Senhor colocou, o Senhor prometeu, o Senhor me deu. E eu tenho uma pessoa boa do meu lado. Uma pessoa assim que me ajuda, uma pessoa que compartilha os momentos tristes comigo, uma pessoa assim, sensacional, né? Mas nós namoramos 3 anos, né? E não vou falar também que é tudo flores casamento, não, porque não é, o meu também não é. A gente tem os processos da gente que a gente passa, a gente briga, né? Mas a gente namorou 3 anos, a gente conheceu um ao outro, né? Ele conheceu os meus defeitos e eu conheci o dele, e a gente casou, graças a Deus a gente dá certo. Hoje está fazendo 11 anos que nós somos casados. Aí eu glorifico a Deus todo ano, todos os dias, por ter colocado ele na minha vida, né? Porque eu também passei por uns pedaços muito tristes na minha área de relacionamento, mas o Senhor sempre prometendo: vou colocar uma pessoa boa no teu caminho, vou colocar uma pessoa fiel, uma pessoa que você vai olhar assim, você vai falar assim: nossa, não acredito, isso é pra mim? Mas o Senhor falou: é pra você. Então, eu achava que não tinha jeito mais, né, pra minha vida nesse sentido, mas o Senhor fez. O Senhor, Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Só um conselho para terminar esse vídeo mesmo é cuidado antes de casar. Porque quando você está casado, aí você já tem que pensar mais, apesar que as pessoas hoje em dia não estão pensando muito não, sabe? Elas não estão pensando, não tem respeito, não tem nada. Ah, não deu certo aqui, eu largo ali, aí já tá largando, aí já tá com outro, ela já tá com outro, ele já tá com outra, sabe? Aí quando vê, já tá casando também. E isso a gente vê no meio da igreja hoje. A gente vê entre pastores, a gente vê entre membros de igreja, a gente vê entre diáconos, evangelistas, presbíteros. Não é só membro, não. Entendeu? A gente vê isso até entre pastores. Então nós devemos ver certinho o que nós queremos para nossa vida, né? Casamento, sempre lembrar, casamento é uma aliança que você está fazendo com aquela pessoa. É uma aliança e é para a vida toda, né? Você vai poder, por exemplo, no caso, casar com uma outra pessoa, ficar com uma outra pessoa, tem as exceções, né? Às vezes que Jesus coloca lá, não sei se é em Mateus que fala, né? No caso de traição, né? Que deixa assim livre, em aberto, assim, né? Porque às vezes a pessoa, por dureza do coração, a pessoa não consegue perdoar, e aí já dá legalidade para a pessoa largar, né? Mas se fosse ver mesmo correto ali daquela palavra, era a pessoa perdoar a pessoa. Perdoar, né? Se você conseguir perdoar, ainda é melhor do que você largar. Mas como a dureza do coração do homem é muito grande e às vezes a gente não consegue perdoar, então tem essa né, liberdade para poder estar, essa exceção aí para poder estar largando. Mas no caso, né, de largar e poder casar, é no caso de viuvez, né? Então, eu quero agradecer, né, a Deus, e que vocês reflitam mais essa palavra, leiam essa palavra, né? E tem muitas passagens também na Bíblia que falam sobre casamento, e que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra. Que essa palavra, assim, um pouquinho que eu falei, né, assim, mais conselho, a mensagem, eu creio assim que vai tocar no coração de alguém. Às vezes até uma pessoa, às vezes até tem dúvida se ela casa ou não, né? Então, saber assim que não é fácil, tá? Mas também difícil não é não, sabe? Eu prefiro muito mais a minha vida de casado, igual eu já acabei de falar aqui, do que a minha vida de solteiro. Eu prefiro 1000 vezes. Mas vê se a pessoa é certa para você. Primeiro, namore primeiro um tempo, noiva primeiro um tempo, depois você casa com a pessoa. E casa e tenha o caráter, o respeito, né, para você ficar com aquela pessoa e seja honesto, né, com aquela pessoa. Mesmo aquela pessoa não sendo com você. Porque se aquela pessoa não for com você, mas ela me traiu, ela tá me traindo também, não. Então você pega e larga. Não precisa de você ir lá e fazer a mesma coisa com ela, né? Porque tem gente que é assim, um traiu, o outro vai trair também. Isso aí não é justificativo, tá? Então, pensem bem antes de fazer qualquer coisa, amém? Que essa palavra possa ter falado poderosamente no coração de vocês. Fiquem com Deus.